Você já parou para pensar por que alguns filmes conseguem te deixar com medo, mesmo antes de alguma coisa acontecer? Ou porque uma casa pode parecer aconchegante em um filme e assustador em outro? A resposta pode estar em algo que muitas vezes passa despercebido: a cenografia. Quando você pensa em cinema, provavelmente lembra dos atores, da fotografia, da trilha sonora ou dos efeitos especiais. Mas existe uma coisa que está presente em praticamente todos os filmes e que pode estar influenciando você o tempo inteiro: o espaço onde a história acontece. E hoje você vai descobrir como a cenografia ajuda a construir personagens, criar emoções e até contar histórias sem precisar de uma única palavra. Afinal, o que é cenografia? De forma simples, a cenografia é a construção visual do espaço onde uma história acontece. É o quarto de um personagem, uma sala de uma família, um escritório, uma escola, uma cidade inteira. Mas a cenografia não significa apenas construir um cenário bonito. O verdadeiro objetivo é fazer com que aquele espaço tenha significado dentro da história. Imagine um personagem que acabou de perder tudo. Você pode simplesmente mostrar o ator dizendo: "Eu perdi tudo." Mas e se, em vez disso, você mostrar um apartamento completamente vazio? Poucos móveis, paredes sem decoração, uma única cadeira, o personagem sentado sozinho. Você provavelmente vai entender a situação sem que ele precise explicar nada. E isso é o poder da cenografia. O cenário também fala. O cenário pode contar quem é o personagem. Uma das coisas mais interessantes da cenografia é que ela pode revelar a personalidade do personagem e sem ele falar nada. Imagine que você entra no quarto de duas pessoas diferentes. No primeiro quarto, livros espalhados, posters nas paredes, objetos pessoais por todos os lados. Agora, imagine o segundo, tudo perfeitamente organizado, poucos objetos, cores neutras, nada fora do lugar. Mesmo sem conhecer essas pessoas, você provavelmente já criou uma impressão sobre elas. E é exatamente isso que o cinema faz. O cenário, ele funciona quase como uma extensão do personagem. Ele revela seus gostos, sua personalidade, sua história. Em alguns casos, até seus conflitos internos. E é por isso que muitas vezes o público consegue conhecer um personagem antes mesmo dele dizer qualquer coisa. Mas a cenografia também pode mudar. Agora imagine que o filme começa mostrando o quarto do personagem completamente bagunçado. Conforme a história avança, ele começa a mudar. E o quarto também. A bagunça desaparece, novos objetos aparecem, a iluminação muda, as paredes ganham novas cores. Talvez você nem perceba isso conscientemente, mas o cenário está acompanhando a transformação daquele personagem. Isso acontece porque no cinema o espaço também pode ter um arco narrativo. Assim como o personagem muda, o mundo ao redor dele pode mudar também. A cor do cenário também conta uma história. Imagina um ambiente completamente branco, todo limpo, organizado, minimalista. Agora imagina o mesmo ambiente com paredes vermelhas, objetos espalhados e uma iluminação muito pesada. É o mesmo lugar, mas a sensação é completamente diferente. As cores, elas podem criar uma atmosfera, podendo representar emoções, podem mostrar o estado psicológico do personagem e pode até ajudar o público a entender que momento da história a gente está. Por isso, quando você assiste um filme e percebe que determinado personagem está sempre cercado por uma determinada cor, talvez isso não seja coincidência. A direção de arte, ela pode estar usando aquele ambiente para reforçar uma ideia. E quando o cenário do filme vira um personagem? Existem filmes em que o cenário é tão importante que parece ter vida própria. Pense em Uma Casa Mal Assombrada. Você não precisa mostrar um fantasma para criar o medo. A própria casa pode fazer isso. Uma porta entreaberta, ou um corredor escuro, uma escada
que parece não ter fim, um relógio antigo, um quarto abandonado. O cenário cria expectativa, você começa a imaginar o que pode acontecer ali. E é aí que o cinema começa a brincar com a sua mente, porque o que você não vê pode ser muito mais assustador daquilo que você vê. E às vezes a cenografia ela não está ali apenas para criar uma atmosfera. Ela pode escolher pistas, um objeto colocado em cima de uma mesa, uma fotografia na parede, um quadro, um livro, uma cor específica, algo que aparece rapidamente no fundo da imagem. Tudo isso pode ter uma função narrativa. E o diretor pode estar contando uma parte da história sem chamar atenção para ela. Talvez você só perceba isso depois. É por isso que alguns filmes ficam ainda melhores quando assistimos pela segunda vez, que você começa a perceber essas nuances. Porque agora você sabe o que procurar. E parece que o cenário está contando uma história o tempo inteiro. E o cinema, vou falar a verdade, ele não precisa explicar tudo. As maiores forças do cinema estão naquilo que ele não explica. Um bom cenário pode fazer você entender algo sem precisar de diálogo. Quando o filme ele é bem construído, tudo parece estar no lugar certo. As cores conversam com a fotografia, a iluminação conversa com a história. E todos esses elementos trabalham juntos para criar uma experiência cinematográfica. Então, da próxima vez que assistir um filme, tenta fazer um teste. Não olhe apenas para o personagem, olhe para o que está atrás dele. Observe as paredes, os objetos, as cores, a organização do espaço. Pergunta, por que esse personagem está nesse lugar? Por que esse objeto está aqui? O que esse cenário está tentando me dizer e me falar? Talvez você descubra que a história que está sendo contada não está apenas na frente das câmeras, na cena. Ela também está acontecendo no fundo. Porque no cinema, até o cenário pode ser um personagem. E agora que você sabe disso, talvez você nunca mais consiga assistir um filme olhando apenas para os atores. Você olha para a composição da cena e entende que tudo isso está contando uma história. Bom, vou ficando por aqui e se você gostou desse vídeo, já deixa o gostei e também comenta o que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!